Você já parou para pensar no que significa perder alguém sem nunca ter a chance de dizer adeus? Não estou falando de morte. Estou falando de algo mais cruel, mais silencioso. Estou falando daquele tipo de perda onde a pessoa continua viva em algum lugar do mundo, respirando o mesmo ar que você, mas completamente fora do seu alcance. Onde cada manhã você acorda sabendo que existe um vazio na sua vida, um espaço que deveria estar preenchido por risadas, abraços, memórias compartilhadas, mas não está. E você não sabe se algum dia estará novamente. Hoje vou te contar uma história que vai te fazer questionar tudo o que você pensa, saber sobre família, sobre destino, sobre o peso do tempo. É uma história que começa numa manhã comum, de 1943, numa pequena aldeia na Itália, quando dois meninos brincavam no quintal, sem imaginar que aquele seria o último dia em que estariam juntos. Arnaldo tinha 12 anos, Mauro tinha apenas 8. Eles eram irmãos. E em questão de horas, a guerra iria arrancá-los um do outro de uma forma tão brutal, tão definitiva, que passariam as próximas 8 décadas acreditando que o outro estava morto. Mas prepare seu coração, porque esta não é apenas uma história sobre separação. É sobre o que acontece quando o impossível se torna real. Quando décadas de dor, de perguntas sem resposta, de noites acordado imaginando o que poderia ter sido diferente, de repente se transformam num único momento. Um telefonema, uma voz do passado, um nome que você não ouvia há 80 anos. Sente-se confortavelmente. Respire fundo, porque o que você está prestes a ouvir vai te lembrar que existem forças neste mundo mais poderosas do que a guerra, mais resilientes do que o tempo, mais profundas do que qualquer oceano, que possa separar duas almas que nasceram para estar juntas. A aldeia de Montecchio, no norte da Itália, acordou naquela manhã de outubro de 1943, como tantas outras manhãs de guerra. O céu estava carregado de nuvens baixas e pesadas, daquelas que parecem pressagiar algo além de chuva. As mulheres já estavam nas cozinhas preparando o pouco que tinham para alimentar suas famílias. Os homens, aqueles que não haviam sido levados para o fronte, trabalhavam nos campos com os ombros curvados pelo peso de uma guerra que não pediam, mas que os devorava mesmo assim. E as crianças ainda tentavam encontrar pedaços de infância entre os escombros de um mundo que desmoronava. Arnaldo e Mauro eram dois desses pedaços de infância teimosa. Irmãos de sangue, mas mais do que isso, eram cúmplices daquele tipo de cumplicidade que só existe entre crianças que dividem o mesmo teto, as mesmas refeições escassas, os mesmos medos noturnos quando as bombas explodiam ao longe. Arnaldo, com seus 12 anos, já tinha aquele ar de responsabilidade prematura que a guerra impõe aos mais velhos. Mauro, aos 8, ainda mantinha aquele brilho nos olhos, aquela capacidade de transformar um graveto em espada, uma pedra em tesouro. Naquela manhã específica, eles estavam no quintal dos fundos da casa, uma construção modesta de pedra que pertencia à família há gerações. A mãe deles, Juliana, estava dentro preparando uma sopa rala de batatas. O pai, Pietro, havia saído antes do amanhecer para tentar conseguir pão na vila vizinha. Os dois meninos não sabiam, mas aquela seria a última vez que veriam a casa. A última vez que pisariam naquele chão de terra batida, onde haviam aprendido a caminhar, a correr, a sonhar. Arnaldo estava tentando consertar um brinquedo de madeira que o pai havia feito para Mauro anos antes. Uma pequena carroça com rodas que já não giravam direito. Mauro observava o irmão com aquela admiração absoluta que os pequenos têm pelos mais velhos, como se Arnaldo fosse capaz de consertar não apenas brinquedos, mas o mundo inteiro. E talvez naquele quintal, naquele momento suspenso antes da catástrofe, Arnaldo realmente fosse capaz disso. De consertar pequenos mundos, de manter a esperança viva em olhos infantis. Foi então que ouviram os caminhões. O som vinha da estrada principal, aquele rugido de motores que todos na aldeia haviam aprendido a temer. Não era o som de veículos passando, era o som de veículos parando. Juliana deixou cair a colher de pau que segurava. Seus olhos se arregalaram com um terror que transcendia qualquer medo comum. Ela conhecia aquele som. Toda mãe na Itália ocupada conhecia aquele som. Era o som de vidas sendo despedaçadas. Ela correu para o quintal. O avental ainda amarrado na cintura, farinha grudada nas mãos trêmulas. Seus olhos encontraram os dos filhos.
e naquele olhar havia tudo o que ela não conseguiria dizer em palavras. Havia amor, havia desespero, havia um pedido de perdão por não conseguir protegê-los do que estava prestes a acontecer. Havia também algo que Arnaldo, mesmo aos 12 anos, conseguiu identificar. Era despedida. As botas começaram a bater nas portas da rua. Vozes em alemão cortavam o ar da manhã como lâminas. Ordens ásperas, gritos. O som de madeira se partindo quando portas eram arrombadas. A operação era sistemática, eficiente, fria. Os nazistas estavam fazendo uma de suas varreduras. Procuravam por partidários, por judeus escondidos, por qualquer coisa ou pessoa que pudesse ser útil ou eliminada conforme seus critérios insondáveis de utilidade e descarte. Juliana não pensou. Mães em guerra não têm o luxo de pensar. Elas apenas agem movidas por um instinto que é mais antigo do que qualquer civilização, mais poderoso do que qualquer exército. Ela agarrou Mauro pelos ombros, o menino mais novo, mais frágil. Apontou para a cerca dos fundos, para o campo que se estendia além da propriedade. Disse algo rápido em italiano, palavras que se atropelavam, instruções urgentes misturadas com promessas que ela não sabia se poderia cumprir. Arnaldo entendeu antes mesmo que a mãe falasse com ele. Seu papel era diferente. Ele era mais velho, mais forte, mais capaz de se esconder, de sobreviver sozinho. A mãe empurrou Mauro em direção aos campos abertos e então virou-se para Arnaldo. Apontou na direção oposta, para a floresta densa que começava na lateral da propriedade. Seus olhos diziam: corram. Corram e não olhem para trás. Corram e se escondam. Corram e sobrevivam. Os irmãos se entreolharam por um segundo, que pareceu durar uma eternidade. Mauro estava apavorado. Seus olhos infantis buscando no rosto do irmão mais velho alguma garantia de que tudo ficaria bem. Arnaldo tentou sorrir, tentou passar segurança, mas seus lábios tremiam. Ele levantou a mão num gesto que era meio aceno, meio promessa. Nos voltamos a ver, aquele gesto dizia: isso não é adeus. Aquele gesto mentia. E então eles correram. Mauro atravessou o quintal em direção aos campos, suas pernas pequenas se movendo mais rápido do que jamais haviam se movido. Arnaldo virou-se para o outro lado, em direção às árvores escuras da floresta. A última coisa que viu antes de entrar na mata foi a silhueta do irmão diminuindo a distância, ficando cada vez menor, até se tornar apenas um ponto no horizonte. E então nada. Atrás deles, as botas alemãs invadiram a casa. Juliana foi empurrada contra a parede. Eles fizeram perguntas que ela não respondeu. Procuraram pelos meninos que não encontraram. E quando finalmente partiram, deixaram para trás apenas silêncio e escombros. A mãe caiu de joelhos no chão da cozinha, a sopa de batatas ainda fervendo no fogão, e chorou por filhos que havia mandado embora para salvá-los, sem saber se os salvaria, ou se apenas os condenaria a morrer sozinhos longe de casa, longe dela. Arnaldo correu pela floresta até não conseguir mais respirar. Escondeu-se sob raízes de árvores antigas, cobriu-se com folhas, fez-se invisível. Esperou a noite cair, esperou o silêncio. E quando finalmente teve coragem de voltar, a casa estava vazia. A mãe havia desaparecido. O pai nunca voltou da vila vizinha. E Mauro, seu irmãozinho de 8 anos, estava perdido em algum lugar daqueles campos infinitos. Os dias que se seguiram à separação foram uma espécie de morte em câmera lenta para Arnaldo. Ele perambulou pela aldeia destruída como um fantasma, procurando por rostos familiares que não encontrava. A guerra havia devorado tudo. Casas que conhecia desde que nascera eram agora apenas paredes carbonizadas. Vizinhos haviam desaparecido da noite para o dia, engolidos pela máquina insaciável do conflito. E sua família, aquele núcleo sagrado que ele pensava ser indestrutível, havia se desintegrado em questão de minutos. Ele procurou por Mauro. Deus sabe como procurou. Voltou ao quintal dezenas de vezes. Seguiu o caminho que vira o irmão tomar. Atravessou os campos gritando seu nome até a voz ficar rouca. Mas os campos não devolveram nada além de silêncio. Noite após noite, Arnaldo se escondia onde podia. Comia o que conseguia roubar ou mendigar. E mantinha viva a chama da esperança, de que ao amanhecer seguinte, veria o irmão aparecer no horizonte, sujo e assustado, mas vivo. Semanas se transformaram em meses, meses em anos. A guerra eventualmente terminou, mas não trouxe de volta o que havia levado. Arnaldo, agora um adolescente traumatizado demais para sua idade,
Foi acolhido por uma tia distante em outra região da Itália. Ela era uma mulher severa, que oferecia abrigo mais por obrigação do que por afeto, mas era tudo o que ele tinha. E mesmo ali, mesmo reconstruindo uma vida aos pedaços, Arnaldo nunca parou de procurar. Escrevia cartas para agências de refugiados, visitava orfanatos, vasculhava listas intermináveis de desaparecidos em guerra. O nome de Mauro nunca apareceu em lugar nenhum. Com o tempo, Arnaldo teve que aceitar o que parecia ser a única verdade possível. Seu irmão estava morto. Talvez tivesse sido pego pelos soldados naquela manhã de outubro. Talvez tivesse morrido de fome ou frio nos campos. Talvez tivesse sido vítima de um bombardeio aleatório. Uma daquelas milhares de mortes anônimas que a guerra distribui sem critério. Não havia corpo. Não havia túmulo. Não havia nada além de uma ausência que doía mais do que qualquer presença poderia confortar. Arnaldo cresceu carregando essa dor como uma segunda pele. Casou-se aos 28 anos com uma mulher gentil chamada Rosa. Tiveram 3 filhos. Ele trabalhou como carpinteiro, construindo casas para outras pessoas, enquanto a sua própria, aquela casa da infância, permanecia apenas uma ruína em sua memória. Ele foi um bom marido, um bom pai, um bom homem, mas havia sempre uma sombra em seus olhos, uma tristeza que Rosa aprendeu a reconhecer, mas nunca conseguiu aliviar completamente. Ele falava sobre Mauro. Não muito, porque era doloroso demais, mas o suficiente para que seus filhos crescessem sabendo que tiveram um tio que nunca conheceriam. Arnaldo contava histórias sobre o menino de 8 anos que transformava gravetos em espadas, que ria de uma forma que iluminava cômodos inteiros, que olhava para o irmão mais velho como se ele fosse capaz de qualquer coisa, que ao contar essas histórias, por breves momentos Mauro voltava à vida. Não completamente, nunca completamente, mas o suficiente para que Arnaldo sentisse que não o havia perdido de todo. Enquanto isso, do outro lado de um oceano que Arnaldo nem imaginava, Mauro também havia sobrevivido àquela manhã terrível de outubro, mas seu caminho foi completamente diferente. O menino de 8 anos correu pelos campos até suas pernas desistirem. Caiu exausto entre arbustos, chorando por uma mãe que não viria, por um irmão que não sabia onde estava, por uma casa que nunca mais veria. Foi encontrado por um padre local, um homem de rosto bondoso chamado Padre Marco, que recolhia crianças perdidas sempre que podia. O padre o levou para um orfanato clandestino, que operava nos porões de uma igreja, escondendo crianças judias, crianças órfãs, crianças que simplesmente não tinham mais para onde ir. Mauro ficou ali por 2 anos. 2 anos aprendendo a sobreviver sem família, sem referências, sem passado. O trauma havia apagado pedaços de sua memória. Ele lembrava de uma casa de pedra, lembrava de uma voz feminina cantando, lembrava vagamente de um irmão mais velho, mas o rosto estava borrado, impreciso como uma fotografia deixada muito tempo ao sol. O padre tentou encontrar sua família, mas os registros da aldeia de Montecchio haviam sido destruídos. Não havia documentos, não havia provas de quem Mauro realmente era. Quando a guerra terminou, o orfanato foi oficializado. Mauro, agora com 10 anos, foi registrado simplesmente como Mauro Rossi, um sobrenome genérico dado a ele porque ninguém sabia qual era o verdadeiro. Ele cresceu ali entre outros órfãos, todos carregando cicatrizes invisíveis, todos tentando construir futuros sobre fundações que haviam ruído antes mesmo de serem completamente construídas. Aos 18 anos, Mauro teve uma oportunidade que mudaria sua vida novamente. Uma família italiana havia emigrado para o Brasil e procurava um jovem trabalhador para ajudar nos negócios em troca de passagem e emprego. Mauro, que já não tinha nada o prendendo à Itália, além de memórias fragmentadas e dolorosas, aceitou. Em 1953, ele embarcou num navio em Gênova com uma pequena mala, alguns documentos falsos que o identificavam como Mauro Rossi e uma esperança tímida de recomeçar. O Brasil o recebeu com calor tropical e possibilidades infinitas. Ele trabalhou duro, aprendeu português com sotaque que nunca perderia completamente e eventualmente abriu sua própria oficina mecânica em São Paulo. Casou-se aos 32 anos com Lucia, uma brasileira descendente de italianos que o fazia rir de uma forma que ele não ria desde antes da guerra. Tiveram 2 filhos, construíram uma vida boa, honesta, simples. Mas assim como Arnaldo,
Mauro carregava uma sombra. Ele sonhava frequentemente com aquela manhã, com o som de botas, com mãos empurrando-o para correr, com uma voz gritando instruções urgentes, e com um rosto, sempre um rosto masculino que ele não conseguia identificar completamente, mas que sentia ser importante, muito importante. Alguém que ele havia perdido. Alguém que deveria estar ali, mas não estava. Ele tentou investigar, especialmente nos primeiros anos no Brasil. Escreveu cartas para a Itália. Contatou organizações de refugiados, mas sem saber seu verdadeiro sobrenome, sem ter documentos, sem memória completa de onde exatamente vinha, era como procurar por uma agulha num palheiro do tamanho de um continente. Eventualmente, Mauro teve que aceitar que seu passado estava perdido para sempre, que ele era efetivamente um homem sem história anterior a 1945. Um homem que começou a existir aos 10 anos de idade, e assim, os dois irmãos viveram vidas paralelas. Arnaldo na Itália, Mauro no Brasil, separados por 8.000 quilômetros e 8 décadas, um sempre acreditando que o outro estava morto. Ambos carregando uma dor fantasma, um membro amputado que continuava doendo, mesmo sem estar mais ali. Ambos construindo famílias, criando filhos, envelhecendo com dignidade, mas sempre com aquele vazio que nada conseguia preencher completamente. O tempo é uma coisa cruel e generosa ao mesmo tempo. Ele cura feridas, mas também as aprofunda. Ele traz esquecimento, mas também cristaliza certas memórias, transformando-as em monumentos internos que visitamos em momentos de solidão. Para Arnaldo e Mauro, o tempo fez ambas as coisas. As décadas passaram como páginas de um livro que ninguém mais lia, mas que continuava existindo numa prateleira empoeirada do destino. Arnaldo chegou aos 92 anos como um homem gentil, curvado pelo peso dos anos, mas não quebrado. Rosa havia partido 5 anos antes, levando com ela o calor que mantinha a casa viva. Os filhos já eram adultos, com suas próprias famílias, suas próprias preocupações. Ele morava sozinho numa pequena casa em Pádua, não muito longe de onde crescera depois da guerra. A casa era cheia de fotografias, de memórias tangíveis, mas havia sempre um espaço vazio. Uma fotografia que deveria estar ali, mas não estava. Um rosto que faltava em todas as reuniões familiares, em todos os aniversários, em todos os natais. Ele ainda pensava em Mauro. Não todos os dias como pensava quando jovem, mas frequentemente o suficiente para que a ferida nunca cicatrizasse completamente. Havia momentos em que estava preparando café pela manhã e, de repente, se via parado, a chaleira fumegando, perdido numa lembrança daquela última manhã. O som de motores, o terror nos olhos da mãe, o irmãozinho correndo para longe, ficando menor à distância, desaparecendo. Do outro lado do oceano, Mauro havia chegado aos 96 anos com uma vitalidade surpreendente para a idade. Lúcia também já havia partido, mas ele permanecia ativo, ainda consertando pequenos aparelhos na oficina, que agora era mais hobby do que negócio. Seus filhos brasileiros o visitavam regularmente, trazendo netos e bisnetos que o faziam rir com suas travessuras. Mas havia momentos, especialmente à noite, em que Mauro se pegava falando italiano sozinho, conversando com fantasmas que não sabia nomear. Ele nunca havia voltado à Itália. O custo emocional parecia grande demais. O que encontraria lá além de ruínas e memórias que preferiam permanecer enterradas? Mas, ultimamente, com a idade avançada trazendo uma urgência particular sobre questões inacabadas, ele havia começado a pensar mais seriamente sobre suas origens. Sobre o menino que foi antes de se tornar Mauro Rossi. Sobre a família que teve por 8 breves anos antes de tudo desmoronar. Foi nesse contexto, nessa conjunção particular de nostalgia e urgência temporal, que algo extraordinário começou a se desenrolar. Júlia, neta de Arnaldo, era uma mulher de 38 anos, professora de história com um fascínio particular por genealogia. Ela havia crescido ouvindo as histórias do avô sobre o irmão perdido na guerra. Essas histórias a marcaram profundamente, plantando nela uma semente de obsessão gentil sobre encontrar respostas. Quando criança, ela prometera a si mesma que um dia descobriria o que acontecera com o tio-avô Mauro. Agora, com as ferramentas da era digital ao seu alcance, Júlia decidiu cumprir aquela promessa infantil. Ela começou a investigar com uma metodologia que misturava determinação acadêmica e amor familiar. Vasculhou arquivos digitalizados da guerra,
Contatou organizações internacionais, criou perfis em sites de genealogia, publicou pedidos de informação em grupos de descendentes de italianos ao redor do mundo. Ela descobriu que os registros da aldeia de Montecchio, que se acreditava terem sido completamente destruídos, na verdade haviam sido parcialmente recuperados nos anos 90. Cópias fragmentadas existiam em arquivos estaduais. Ela viajou até esses arquivos, passou dias em salas empoeiradas, folheando documentos amarelados pelo tempo, e finalmente encontrou algo: uma lista de famílias da aldeia de 1942. O nome do bisavô Pietro, da bisavó Giuliana, do avô Arnaldo, e sim de um Mauro, listado como filho mais novo nascido em 1935. Mas o que fazer com essa informação? Mauro poderia ter morrido em qualquer lugar, de qualquer forma, em qualquer momento durante ou após a guerra. As chances de ele ter sobrevivido já eram remotas. As chances de estar vivo 80 anos depois eram astronômicas. Ainda assim, Giulia não desistiu. Ela expandiu sua busca para registros de refugiados, listas de orfanatos, documentos de emigração. Descobriu que muitos órfãos italianos da guerra haviam sido enviados para países da América do Sul. O Brasil, em particular, havia recebido milhares. Ela começou a procurar em registros brasileiros. Tarefa monumental, considerando que não tinha sobrenome confirmado. Não tinha fotografia, tinha apenas um nome comum e uma data de nascimento aproximada. Meses se passaram. A busca parecia cada vez mais impossível. Giulia estava prestes a desistir, quando decidiu tentar uma última coisa. Ela publicou um post detalhado num grupo grande de Facebook para descendentes de italianos no Brasil. Descreveu a história. Mencionou a aldeia de Montecchio, a data aproximada do desaparecimento, o nome Mauro, a idade que ele teria agora. Foi um tiro no escuro. Uma garrafa lançada num oceano digital, sem expectativa real de resposta. A resposta chegou 3 semanas depois. Era de um homem chamado Roberto, que vivia em São Paulo. Ele dizia que seu pai, agora com 96 anos, havia chegado ao Brasil como órfão de guerra em 1953. Seu pai sempre soube que não era realmente um Rossi, que esse sobrenome havia sido dado por conveniência. Ele tinha memórias fragmentadas da Itália, de uma aldeia que poderia ter sido Montecchio, de uma separação violenta durante a guerra, de um irmão mais velho. Giulia sentiu seu coração disparar ao ler aquela mensagem. Poderia ser. Depois de 80 anos, de décadas de procura, de gerações carregando essa ferida, poderia realmente ser? Ela respondeu imediatamente. Fez perguntas detalhadas. Roberto respondeu com o que o pai conseguia lembrar. Fragmentos nebulosos de memória de infância traumática. Nada era conclusivo. Tudo era circunstancial, mas os pedaços se encaixavam de uma forma que não poderia ser coincidência. A idade batia. O período batia. A aldeia batia. As circunstâncias batiam. Giulia sabia que precisava de mais. Precisava de prova definitiva. Ela perguntou se Roberto e o pai estariam dispostos a fazer um teste de DNA. Roberto hesitou. Seu pai era muito idoso. Esse tipo de notícia, esse tipo de possibilidade, poderia ser demais para seu coração frágil. E se fosse outra decepção? E se depois de alimentar uma esperança, ela se mostrasse falsa? Mas Roberto também conhecia a dor do pai. Conhecia os sonhos que ele ainda tinha. Conhecia os momentos em que o homem de 96 anos acordava no meio da noite, murmurando nomes que ninguém conseguia identificar. Ele conversou longamente com Mauro. Explicou a situação. Disse que havia a possibilidade, apenas a possibilidade, de que alguém de sua família original pudesse ainda estar vivo. Mauro ouviu em silêncio. Suas mãos, manchadas pela idade e pelo trabalho, tremiam levemente. Seus olhos, ainda brilhantes apesar dos anos, encheram-se de lágrimas que não caíam. E então, com uma voz que era metade esperança, metade terror, ele disse uma única palavra: Arnaldo. O nome saiu de Mauro como uma oração, como algo enterrado tão fundo que ele próprio não sabia mais que estava lá. Arnaldo. Seu filho Roberto o olhou sem entender completamente, mas entendendo o suficiente para saber que aquele nome significava algo profundo, algo essencial. Mauro repetiu o nome agora com mais certeza, como se estivesse recuperando um pedaço de si mesmo que havia sido amputado há 80 anos. Arnaldo. Meu irmão. Arnaldo.
Roberto imediatamente contatou Júlia com essa informação. O nome confirmava tudo. Não havia mais dúvida razoável. Aquele homem de 96 anos em São Paulo, que passara a vida inteira acreditando estar sozinho no mundo, sem família de origem, sem raízes anteriores aos 10 anos de idade, era Mauro. O Mauro, o irmão que Arnaldo chorava há 8 décadas, o menino que correra pelos campos naquela manhã terrível e nunca mais voltara. Mas agora vinha a parte mais delicada. Como contar a Arnaldo? Como dizer a um homem de 92 anos, que viveu a vida inteira de luto por um irmão que acreditava morto, que aquele irmão estava vivo, que estava vivo a 8.000 quilômetros de distância, que estivera vivo durante todas aquelas décadas de dor, todas aquelas noites de insônia, todos aqueles aniversários silenciosos, todos aqueles natais com um lugar vazio à mesa. Júlia decidiu fazer pessoalmente. Era sua busca, sua obsessão, sua promessa de infância. Ela viajou até a casa do avô numa tarde ensolarada de abril. Arnaldo estava no pequeno jardim, regando tomates que insistia em plantar mesmo aos 92 anos. Ela o observou por um momento antes de se aproximar. Ele parecia tão frágil naquele instante, tão delicado, que ela teve medo de que a notícia fosse literalmente demais para seu coração aguentar. Mas ela também sabia que não tinha escolha. Algumas verdades precisam ser ditas, não importa o risco. Algumas histórias precisam de seus finais, mesmo que cheguem tarde demais. Mesmo que cheguem quando quase não há mais tempo. Ela se aproximou. Arnaldo levantou os olhos e sorriu ao vê-la, aquele sorriso gentil que ela conhecia desde sempre. Ela o ajudou a se sentar num banco de madeira sob uma árvore. E então, segurando as mãos manchadas de idade do avô, ela começou a falar. Contou sobre a pesquisa, sobre os arquivos, sobre a mensagem de Roberto, sobre o homem em São Paulo que se lembrava de um irmão chamado Arnaldo. Enquanto ela falava, Arnaldo permanecia imóvel. Seu rosto, já marcado por rugas profundas, parecia estar sendo esculpido novamente pela emoção. Seus olhos não piscavam. Sua respiração havia se tornado irregular. Quando Júlia terminou, houve um silêncio que parecia engolir o jardim inteiro. Até os pássaros haviam parado de cantar. E então Arnaldo começou a chorar. Não o choro contido de um homem velho que aprendeu a guardar suas emoções, mas o choro descontrolado de uma ferida antiga que finalmente começava a cicatrizar. Eram 80 anos de dor saindo de uma vez. 80 anos de culpa, por não ter procurado mais, por ter desistido, por ter aceitado a morte do irmão como verdade. 80 anos de perguntas sem resposta que de repente tinham uma resposta tão simples e tão extraordinária. Ele está vivo. Júlia abraçou o avô enquanto ele chorava, e ela própria chorava junto. 2 gerações de lágrimas se misturando, 2 tipos diferentes de alívio se entrelaçando. Ela havia cumprido sua promessa de infância. Havia encontrado o tio-avô. Havia devolvido ao avô algo que ele pensava ter perdido para sempre. Quando Arnaldo finalmente conseguiu falar, sua voz estava rouca, quebrada. Ele perguntou se tinha certeza. Júlia mostrou todos os documentos, todas as conversas com Roberto, tudo o que havia descoberto. Arnaldo segurou os papéis com mãos trêmulas, como se fossem relíquias sagradas. E talvez fossem. Relíquias de um milagre moderno. De algo que não deveria ser possível, mas era. A próxima pergunta foi óbvia, mas aterrorizante. Quando eles se falariam? Quando, depois de 8 décadas de silêncio, 2 irmãos poderiam finalmente ouvir a voz do outro novamente? Do outro lado do oceano, Roberto estava tendo uma conversa similar com seu pai. Mauro estava mais agitado do que Roberto jamais o vira. O homem de 96 anos, normalmente calmo e filosófico, não conseguia ficar parado. Levantava-se, sentava-se, caminhava pela sala, tocava objetos como se precisasse confirmar que o mundo ainda era sólido, ainda era real. Seu irmão estava vivo. Arnaldo estava vivo. Depois de uma vida inteira acreditando estar absolutamente sozinho no mundo, descobrir que a pessoa que deveria estar ao seu lado desde sempre ainda respirava, ainda existia, ainda se lembrava dele. Roberto sugeriu cuidadosamente que talvez devessem esperar, fazer mais testes, confirmar tudo com absoluta certeza antes de dar o próximo passo. Mas Mauro o interrompeu com uma firmeza que surpreendeu. Não havia tempo para esperar. Ele tinha 96 anos. Arnaldo tinha 92. Cada dia que passava era um dia roubado. Cada hora de hesitação era uma hora que nunca voltaria.
Eles já haviam perdido 80 anos. Não podiam perder nem mais um minuto. Foi assim que, numa tarde de abril, com o sol se pondo simultaneamente sobre a Itália e começando a nascer sobre o Brasil, duas famílias se prepararam para testemunhar algo que a maioria das pessoas só vê em filmes. Um milagre, uma impossibilidade, um reencontro que desafiava não apenas a probabilidade estatística, mas a própria crueldade do tempo. Giulia configurou seu laptop na mesa da cozinha de Arnaldo. Seus pais estavam lá. Seus irmãos estavam lá. Todos os membros da família que puderam chegar a tempo estavam lá, formando um semicírculo protetor ao redor do patriarca, prontos para ampará-lo se a emoção fosse demais. Arnaldo estava sentado na cadeira de frente para a tela, vestindo sua melhor camisa, o cabelo penteado para trás, as mãos cruzadas no colo, tremendo visivelmente. Em São Paulo, Roberto havia feito preparativos similares. Mauro estava sentado diante do computador, rodeado por filhos, netos e bisnetos. Ele também havia se arrumado, escolhido cuidadosamente suas roupas, como se estivesse se preparando para o evento mais importante de sua vida. E estava. Definitivamente estava. A ligação de vídeo começou a conectar. Houve aqueles segundos intermináveis em que a tecnologia processava, em que pixels se organizavam, em que dois mundos separados por um oceano tentavam se encontrar através de cabos submarinos e satélites. A tela piscou. E então havia um rosto. Arnaldo viu primeiro. Um homem velho, muito velho, com cabelos completamente brancos e uma face marcada pelo tempo. Mas os olhos... os olhos. Arnaldo reconheceu aqueles olhos imediatamente. Eram os mesmos olhos que o olharam com admiração de irmão mais novo 80 anos atrás. Eram os mesmos olhos que buscaram os seus naquela manhã terrível, pedindo segurança, pedindo proteção, pedindo que tudo ficasse bem. Mauro viu um rosto igualmente marcado pela idade, mas inequivocamente familiar. Mesmo através das décadas, mesmo através das rugas e do cabelo branco e da curvatura dos anos, havia algo naquele rosto que despertou memórias que ele pensava ter perdido. Memórias de se sentir seguro, de se sentir protegido, de olhar para alguém e saber que aquela pessoa faria qualquer coisa para mantê-lo a salvo. Durante longos segundos, nenhum dos dois conseguiu falar. Eles apenas se olhavam através da tela. Dois homens no fim de suas vidas, dois irmãos que haviam sido separados quando eram apenas crianças. As famílias ao redor deles choravam abertamente, mas Arnaldo e Mauro pareciam estar numa bolha. Num espaço onde só existiam eles dois e 80 anos de ausência, que de repente começavam a se dissolver. Foi Arnaldo quem falou primeiro. Sua voz era fraca, quebrada pela emoção, mas as palavras eram claras. Ele disse o nome que não pronunciava em voz alta há décadas. Mauro, meu irmãozinho, Mauro. A resposta veio como um eco através do oceano. Arnaldo, irmão, Arnaldo. E então, como se uma represa tivesse se rompido, as palavras começaram a fluir. Elas falavam em italiano, aquele italiano antigo da infância, misturado com dialeto regional que nenhum dos dois havia usado em décadas, mas que voltava naturalmente, como se tivesse estado apenas dormindo, esperando esse momento. Falavam por cima um do outro, perguntavam coisas sem esperar respostas, riam e choravam ao mesmo tempo. Tocavam a tela como se pudessem sentir o outro através do vidro frio. Arnaldo contou o que aconteceu depois daquela manhã, como voltou e não encontrou ninguém, como procurou por anos, como viveu toda a vida com aquela ferida aberta. Mauro contou sobre os campos, sobre o padre, sobre o orfanato, sobre o Brasil, sobre uma vida inteira construída sobre o esquecimento forçado, sobre tentar não lembrar porque lembrar era doloroso demais. Eles compararam memórias fragmentadas da infância, a casa de pedra, o quintal, a mãe cantando, o pai trabalhando nos campos. Pequenos detalhes que cada um guardava como tesouros, pensando que eram os únicos guardiões dessas memórias, descobrindo agora que havia outro guardião, outro testemunho de que aqueles dias realmente existiram, de que aquela família realmente foi real. A conversa se estendeu por horas. As famílias ao redor eventualmente se afastaram, dando-lhes privacidade, mas permanecendo perto o suficiente para intervir se necessário. Mas não foi necessário. Arnaldo e Mauro estavam bem, melhor do que haviam estado em 80 anos.
Eles estavam pela primeira vez desde aquela manhã de outubro de 1943, completos. Quando finalmente se despediram, não foi com a dor da separação, mas com a promessa do reencontro. Marcariam outras chamadas, falariam regularmente, e talvez, se a saúde permitisse, se os deuses fossem gentis apenas mais uma vez, talvez pudessem se encontrar pessoalmente, talvez pudessem se abraçar, talvez pudessem sentar juntos e simplesmente estar no mesmo espaço físico, provando que isso não era sonho, que o milagre era real. Os dias que se seguiram àquele primeiro reencontro virtual foram estranhos e maravilhosos para ambos os irmãos. Era como se o mundo tivesse mudado de cor da noite para o dia. Arnaldo acordava todas as manhãs com um propósito novo, uma leveza que não sentia há décadas. Ele tinha um irmão. Depois de 80 anos acreditando estar sozinho, descobrir que não estava era como redescobrir um pedaço de si mesmo que pensava ter perdido para sempre. Mauro sentia algo similar. A sensação de deslocamento que carregara toda a vida, aquela impressão constante de que algo essencial faltava, havia começado a se dissipar. Ele tinha raízes, tinha história. Tinha alguém que compartilhava suas primeiras memórias, por mais fragmentadas que fossem. Não era mais Mauro Rossi, o órfão sem passado. Era Mauro, irmão de Arnaldo, filho de Pietro e Giuliana, parte de uma linhagem que remontava gerações naquela pequena aldeia italiana. As chamadas de vídeo se tornaram rituais sagrados. 2 vezes por semana, às vezes 3, os dois velhos se encontravam na tela do computador. Falavam sobre tudo e nada, sobre o clima, sobre suas famílias, sobre pequenos acontecimentos do dia, mas também sobre coisas maiores, sobre o peso de carregar uma perda por tanto tempo, sobre como a guerra havia roubado não apenas seus anos juntos, mas a possibilidade de construírem memórias que agora nunca existiriam. Havia momentos de dor nessas conversas, momentos em que a realidade do tempo perdido se impunha com crueldade particular. Eles haviam perdido as vidas um do outro. Arnaldo não estava lá quando Mauro chegou ao Brasil assustado e sozinho. Mauro não estava lá quando Arnaldo se casou, quando teve filhos, quando enterrou sua esposa. Eles eram irmãos, mas também eram estranhos. Conheciam o menino que o outro foi, mas não o homem em que se transformou. Porém, havia também uma facilidade surpreendente em sua interação. O sangue, descobriram, realmente importava. Havia uma familiaridade instintiva, uma forma como suas risadas sincronizavam, como completavam as frases um do outro, como entendiam sem precisar explicar. Era como se aqueles 80 anos de separação fossem ao mesmo tempo uma eternidade e um piscar de olhos, como se em algum nível profundo nunca tivessem realmente se separado. As famílias de ambos observavam esses encontros virtuais com emoção mista de alegria e melancolia. Era lindo ver os patriarcas tão felizes, tão revitalizados, mas também era doloroso perceber quanto tempo havia sido roubado deles, quanto potencial de relacionamento, de apoio mútuo, de momentos compartilhados, havia sido desperdiçado por causa de uma guerra que nenhum deles pediu ou queria. Júlia e Roberto se tornaram amigos próximos através desse processo. Eles coordenavam os encontros virtuais, traduziam quando necessário. O italiano de Mauro estava enferrujado, misturado com português de forma peculiar. Documentavam cada conversa. Roberto começou a planejar algo especial, algo que ele sabia ser arriscado, potencialmente impossível, mas que sentia ser necessário. Ele começou a organizar uma viagem para a Itália. Mauro tinha 96 anos. Viajar internacionalmente nessa idade não era trivial. Havia riscos médicos, havia o cansaço de voos longos, havia 1000 coisas que poderiam dar errado. Mas Roberto via como o pai ficava depois de cada chamada com Arnaldo. Via a vitalidade que retornava. Via como ele parecia ter rejuvenescido, como se encontrar o irmão tivesse dado a ele uma razão para continuar vivo que ia além da mera sobrevivência. Roberto consultou médicos. Todos disseram a mesma coisa. Era arriscado. Mas se Mauro estava determinado, se tinha apoio adequado, se tomassem todas as precauções, era possível. O maior risco, um médico observou com sabedoria incomum, seria não fazer essa viagem. Seria Mauro passar o resto de seus dias, por mais curtos ou longos que fossem, arrependido de não ter tentado. Quando Roberto mencionou a possibilidade ao pai,
Mauro não hesitou nem por um segundo. Ele iria. Não importava o risco. Não importava o desconforto. Ele tinha 96 anos. Quantas chances mais teria? Quantos amanhãs ainda estavam garantidos? Se havia algo que 8 décadas de vida lhe haviam ensinado, era que o tempo não espera por ninguém, que as oportunidades não se repetem, que alguns momentos são únicos, e se você não os agarra quando aparecem, eles desaparecem para sempre. Do outro lado do oceano, quando Arnaldo soube dos planos, sua reação foi igualmente imediata. Ele esperaria. Não importava quanto tempo levasse para organizar tudo, ele esperaria. Seu irmão estava vindo para casa. Depois de 80 anos, Mauro estava voltando para a Itália, e Arnaldo estaria lá para recebê-lo. Os meses de preparação foram intensos. Roberto tratou de documentação, de voos de hotéis acessíveis, de equipamento médico portátil. Júlia preparou a casa do avô, certificando-se de que estava adequada para receber um hóspede idoso. A família inteira se mobilizou. Era um evento histórico não apenas para Arnaldo e Mauro, mas para todos. Um testemunho de que amor familiar pode transcender décadas, oceanos, guerras. Mauro passou aqueles meses em estado de antecipação constante. Ele sonhava com a Itália todas as noites. Fragmentos de memória que haviam estado dormentes por décadas começavam a emergir. Ele se lembrava de caminhos específicos na aldeia, de uma fonte no centro da praça, de como o sino da igreja soava às 6 da tarde. Memórias que ele não sabia que ainda tinha voltavam como fantasmas gentis, preparando-o para o retorno. Arnaldo, por sua vez, tornou-se obcecado em preparar tudo perfeitamente. Ele queria que quando Mauro chegasse, quando finalmente pisasse novamente em solo italiano, tudo estivesse certo. Ele passou horas escolhendo o quarto onde o irmão ficaria. Comprou lençóis novos. Certificou-se de que havia fotografias de família por toda a casa, especialmente as antigas, aquelas poucas que haviam sobrevivido à guerra. Ele também fez algo que não fazia há décadas. Voltou a Montecchio, a aldeia de sua infância, o lugar onde tudo havia começado e terminado naquela manhã de outubro de 1943. A casa da família já não existia mais. No lugar havia um prédio moderno, estéril, sem memória. Mas os campos ainda estavam lá. A floresta ainda estava lá. A igreja ainda estava lá, reconstruída, mas reconhecível. Arnaldo caminhou por aqueles lugares com Júlia ao seu lado. Ele mostrou onde ficava a casa. Apontou para os campos onde Mauro havia corrido. Indicou a floresta onde ele próprio se escondera. Era doloroso estar ali, mas também catártico. Era fechar círculos. Era reconciliar o passado com o presente. Era preparar-se para o momento em que traria o irmão de volta, quando finalmente poderiam caminhar juntos por esses lugares, dois velhos relembrando meninos que foram. Finalmente, depois de meses de preparação, o dia chegou. Roberto e Mauro embarcaram em São Paulo numa tarde chuvosa de junho. O voo era longo, com conexão em Paris. Mauro estava visivelmente cansado, mas seus olhos brilhavam com determinação. Ele havia esperado 80 anos por esse momento. Poderia aguentar mais algumas horas. Em Pádua, Arnaldo mal conseguiu dormir na noite anterior. Levantou-se várias vezes. Verificou o relógio, olhou pela janela como se pudesse, de alguma forma, apressar a chegada do dia. Quando finalmente amanheceu, ele se arrumou com cuidado meticuloso. Escolheu suas melhores roupas, penteou o cabelo, olhou-se no espelho e viu não apenas um homem de 92 anos, mas também um menino de 12 prestes a reencontrar seu irmãozinho. A família toda foi ao aeroporto. Júlia dirigia, Arnaldo no banco do passageiro, os outros atrás. O carro estava silencioso, todos perdidos em seus próprios pensamentos sobre a magnitude do que estava prestes a acontecer. No aeroporto, reuniram-se na área de desembarque. Arnaldo estava sentado numa cadeira de rodas, não porque precisasse necessariamente, mas porque a família insistira, preocupada com a emoção do momento. O painel de chegadas anunciou que o voo de Paris havia pousado. Mauro estava em solo italiano. Pela primeira vez em 72 anos, ele estava de volta ao país que o viu nascer. Agora era apenas questão de tempo, até que passasse pela porta de desembarque. Os minutos se arrastavam como horas. Arnaldo observava cada pessoa que saía, seu coração disparando a cada figura que poderia ser seu irmão. E então, finalmente, ele viu uma cadeira de rodas sendo empurrada por um homem mais jovem. E naquela cadeira,
Um homem muito velho, com cabelos brancos e ombros curvados, mas com olhos que Arnaldo reconheceria em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer circunstância. Era Mauro. Depois de 80 anos, 2 meses e 17 dias era Mauro. O mundo parece parar em certos momentos. Todo o barulho do aeroporto, os anúncios nos alto-falantes, as conversas de viajantes, as malas batendo no chão, tudo isso simplesmente desapareceu. Para Arnaldo, para Mauro, havia apenas eles dois. 2 homens velhos se vendo pela primeira vez em 8 décadas. 2 irmãos separados por uma guerra que deveria tê-los destruído, mas que no final não conseguiu apagar o que realmente importava. Roberto empurrou a cadeira de Mauro em direção a Arnaldo. As famílias ao redor haviam se afastado instintivamente, criando espaço sagrado para aquele encontro. Alguns seguravam telefones, filmando, mas a maioria simplesmente observava com lágrimas nos olhos, testemunhas de algo que transcendia a explicação racional. Algo que só poderia ser descrito como destino, como propósito, como prova de que existem forças neste universo mais poderosas do que o caos e a destruição. Quando as cadeiras de rodas ficaram frente a frente, a apenas 1 metro de distância, ambos tentaram se levantar simultaneamente. Suas famílias se moveram para ajudar, mas ambos os afastaram com gestos impacientes. Eles precisavam fazer isso sozinhos. Precisavam se levantar com suas próprias pernas, por mais fracas que estivessem, porque esse momento não era sobre idade ou fragilidade. Era sobre força. A força de terem sobrevivido, de terem continuado, de terem chegado até ali. Arnaldo se levantou primeiro, tremendo, mas firme. Mauro o seguiu mais devagar, apoiando-se nos braços da cadeira. E então estavam de pé. 2 homens velhos separados por apenas alguns centímetros, mas que haviam estado separados por continentes e décadas. Eles se olharam nos olhos e naquele olhar havia tudo. Toda a dor, toda a saudade, todo o amor que nunca morreu, que sobreviveu a guerras e oceanos e ao próprio tempo. Foi Arnaldo quem deu o primeiro passo. Ele estendeu os braços. Aqueles braços que Mauro se lembrava vagamente como sendo fortes, protetores, capazes de consertar qualquer coisa. Agora eram braços de velho, finos e trêmulos, mas ainda capazes do que sempre foram capazes, de abraçar, de proteger, de dizer sem palavras: "Você está seguro agora." Mauro entrou naquele abraço como quem volta para casa depois de uma vida inteira perdido. Os 2 se seguraram com uma força que surpreendeu a todos. Uma força que não parecia possível para homens de suas idades. Eles choravam abertamente, sem vergonha, sem contenção. 80 anos de lágrimas não derramadas, finalmente encontrando vazão. 80 anos de palavras não ditas, finalmente sendo expressas no silêncio daquele abraço. Não sei quanto tempo ficaram assim. Talvez tenham sido minutos. Talvez tenham sido apenas segundos que pareceram eternidade. O tempo havia se tornado irrelevante. Ele já havia roubado tanto deles. Não roubaria mais esse momento. Esse momento era deles e de mais ninguém. Quando finalmente se separaram, ainda seguravam os braços um do outro, como se tivessem medo de que, ao soltar, tudo desaparecesse, revelando-se como sonho cruel. Arnaldo tocou o rosto de Mauro com as mãos trêmulas, traçando as rugas, as linhas do tempo, como se estivesse lendo um mapa de todos os anos que perderam. Mauro fez o mesmo, seus dedos percorrendo as feições do irmão, procurando por vestígios do menino de 12 anos sob o rosto do homem de 92. As primeiras palavras foram simples. Arnaldo disse: "Você está aqui. Você está realmente aqui." Mauro respondeu: "Estou. Estou em casa." E então riram. Aquele tipo de riso que vem misturado com choro, que é alegria e dor ao mesmo tempo, que é alívio tão profundo que mal pode ser contido no corpo humano. As famílias se aproximaram então, não podendo mais conter-se. Havia abraços coletivos, apresentações emocionadas. Júlia abraçou o tio-avô que nunca conhecera. Roberto abraçou o tio, que seu pai acabara de reencontrar. Primos que não sabiam que existiam se conheceram. Gerações se mesclaram num momento que era simultaneamente fim e começo. Fim de 80 anos de separação. Começo de algo novo, por mais breve que pudesse ser. Eles deixaram o aeroporto como uma procissão. 2 famílias que agora eram uma. 2 ramos de uma árvore que a guerra havia tentado destruir, mas que continuara crescendo, cada um em seu próprio solo, e que agora, milagrosamente,
se reencontravam. A casa de Arnaldo, em Pádua, os esperava. Eles passaram os dias seguintes simplesmente estando juntos. Sentavam-se no jardim por horas, falando ou em silêncio confortável, apenas apreciando a presença um do outro. Folheavam álbuns de fotografias. Arnaldo mostrava imagens de sua vida, de sua esposa, de seus filhos crescendo. Mauro compartilhava fotos que trouxera do Brasil, de sua família brasileira, do país que se tornara seu lar. Eles descobriram semelhanças surpreendentes em suas vidas paralelas. Ambos haviam se tornado homens gentis, trabalhadores dedicados às suas famílias. Ambos haviam construído vidas boas apesar dos traumas. Ambos haviam escolhido o amor sobre a amargura, a construção sobre a destruição. Era como se, mesmo separados, mesmo sem saber da existência um do outro, tivessem seguido caminhos similares, guiados talvez pelos mesmos valores que seus pais lhes haviam inculcado naqueles primeiros anos juntos. Uma semana após a chegada de Mauro, fizeram a viagem a Montecchio. Foi Giulia quem organizou, alugando uma van acessível, certificando-se de que havia apoio médico de prontidão, porque essa viagem era importante, mas também potencialmente perigosa para dois homens tão idosos. A aldeia havia mudado dramaticamente desde 1943. Havia estradas asfaltadas onde antes eram caminhos de terra, prédios modernos onde antes eram casas de pedra. A praça central fora reformada, mas a essência ainda estava lá. A igreja reconstruída, mas recognosível. Os campos ao redor, ainda verdes e infinitos. As montanhas ao fundo, eternas testemunhas silenciosas de tudo o que havia acontecido. Eles foram primeiro ao lugar onde ficava a casa da família. Arnaldo apontou. Ali era o quintal. Ali era onde brincávamos. Ali foi onde nos despedimos pela última vez. Mauro olhou para aquele espaço agora ocupado por um prédio genérico e tentou lembrar. Fragmentos voltaram. O cheiro da sopa da mãe, o som da voz do pai, a sensação de segurar a mão de Arnaldo quando tinha medo no escuro. Eles caminharam, apoiados em bengalas e nos braços de familiares, até os campos. Arnaldo apontou a direção que Mauro havia tomado naquela manhã. Mauro olhou para o horizonte e disse: "Corri até não conseguir mais. Achei que fosse morrer ali." Arnaldo apontou para a floresta na outra direção. "Eu me escondi ali. Pensei que se ficasse tempo suficiente, todos voltariam, mas ninguém voltou. Eles ficaram ali por longo tempo, dois velhos olhando para paisagens que haviam assombrado seus sonhos por 80 anos. E algo notável aconteceu. A dor começou a se transformar. Não desapareceu completamente, porque esse tipo de dor nunca desaparece de verdade, mas adquiriu qualidade diferente. Tornou-se memória que, por mais triste que fosse, não tinha mais o poder de destruir, porque eles haviam sobrevivido. Porque estavam ali, juntos, provando que a história não terminara naquela manhã de outubro. Que aquela manhã fora apenas capítulo, não o livro inteiro. Na volta a Pádua, ambos estavam exaustos, mas em paz. Algo havia se completado. Algum círculo havia se fechado. Eles passaram mais algumas semanas juntos. Cada dia precioso, cada conversa um presente. Sabiam que o tempo era limitado. Que Mauro eventualmente teria que voltar ao Brasil. Que na idade deles, cada despedida carrega a possibilidade de ser a última. Mas escolheram não focar nisso. Escolheram focar no milagre de estarem juntos. No impossível que se tornara possível. Na prova viva de que amor familiar é mais forte do que qualquer coisa que o mundo possa jogar contra ele. Quando Mauro finalmente voltou ao Brasil, eles estabeleceram nova rotina. Chamadas de vídeo semanais, às vezes mais. Cartas, porque ambos ainda apreciavam o toque físico de papel e caneta. Fotografias enviadas de um lado e outro do oceano. As famílias se mantiveram conectadas, planejando visitas futuras, construindo relacionamentos que deveriam ter existido sempre. Arnaldo faleceu 18 meses depois do reencontro. Foi pacífico, dormindo em sua própria cama, cercado por família. Suas últimas palavras foram sobre Mauro. Sobre gratidão por terem se encontrado. Sobre como aqueles últimos 18 meses haviam curado ferida de 80 anos. Sobre como ele podia partir em paz agora, porque sabia que seu irmão estava bem, estava feliz, estava amado. Mauro recebeu a notícia em São Paulo. Chorou, claro, mas não era o choro desesperado de perda absoluta que sentira imaginando a morte do irmão por 80 anos. Era o choro de saudade, sim, mas também de gratidão, porque eles tiveram aqueles 18 meses, porque se abraçaram, porque disseram tudo o que precisavam dizer.
Porque nenhum dos dois partiu com palavras não ditas, com abraços não dados, com amor não expresso. Mauro viveu mais 3 anos. Faleceu aos 99, cercado por sua família brasileira, mas segurando uma fotografia. Era do dia no aeroporto, dele e Arnaldo se abraçando pela primeira vez em 80 anos. 2 irmãos que a guerra tentou separar para sempre, mas que o destino, a perseverança e o amor insistiram em reunir. Essa história nos lembra que nunca é tarde demais, que feridas antigas podem cicatrizar, que famílias separadas podem se reencontrar, que o tempo pode roubar muito, mas não pode roubar o que realmente importa. O amor persiste, a conexão persiste, a esperança contra todas as probabilidades persiste. Se essa história te tocou, comente aqui embaixo. Compartilhe sua história com outras pessoas que sejam do mundo TA, porque todos nós carregamos separações, todos carregamos perdas, mas também carregamos capacidade de cura, de reconexão, de milagres pequenos e grandes. E às vezes, tudo o que precisamos é coragem para procurar, para não desistir, para acreditar que reencontros são possíveis. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe essa história com alguém que precisa ser lembrado de que nunca é tarde demais para encontrar o que pensávamos ter perdido para sempre. Até a próxima história.